mais fácil de derrubar. Sou geração de Davi, guerreiro adorador. Que guerreiro? Com a pedrada na cara eu vou derrubar. Com a palavra de vida eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. E do lado de fora pareço pequeno, mas tem um gigante que mora aqui dentro. É Jesus Cristo que ressuscitou, da geração de Davi, guerreiro adorador. Com a pedrada na cara eu vou derrubar. Canta! Com a palavra de vida, a fortaleza. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. E quem vem contra mim, eu vou em nome do Senhor. Deus forte na batalha, é o meu protetor. Quem vem contra mim, eu vou em nome do Senhor. Deus forte na batalha, é o meu protetor. Levanta a mão e bate palma. Sai do chão. E do lado de fora pareço pequeno, mas tem um gigante que mora aqui dentro. É Jesus Cristo que ressuscitou, da geração de Davi, guerreiro adorador. Com a pedrada na cara, cadê a pedrada aí? Eu vou derrubar, vai! Com a palavra de vida eu vou vencer, 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 eu vou vencer. Joga a mão pro céu, fortaleza, vai comigo. Com a pedrada na cara, com a pedrada na cara, com a pedrada na cara, com a pedrada na cara. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Deise e eu estou aqui passando para te lembrar que nós estamos nas redes sociais, tá bom? Estamos no Instagram e também no Facebook. O nome é Quadrangular Morada. Então, se você ainda não nos segue, procura a gente lá e aproveita para nos seguir e para ficar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja, tá bom? E depois de você assistir esse culto, não esquece de compartilhar com algum amigo seu, de deixar o joinha, de comentar alguma coisa e o que você achou do nosso culto, tá bom? E agora, aproveite o culto, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo a mais um culto. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui com você e poder compartilhar um pouco do que o Senhor está falando conosco nesse tempo. Lembrando que nós estamos falando sobre uma série de mensagens a respeito da Páscoa, a respeito desse momento tão importante para nós que somos cristãos, e ainda mais nesse momento que estamos passando de pandemia, de isolamento social. E eu vou pedir ao Senhor que Ele venha falar conosco. Eu quero aproveitar já e pedir que você feche os teus olhos aí onde você está, que você possa curvar a sua cabeça, para que nós venhamos orar juntos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso e amado Pai, Espírito Santo, nós queremos te convidar a estar aqui presente nesse momento, através desse vídeo, através, Pai, dessa mensagem, Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que essa mensagem, Senhor Jesus, que é uma semente, venha encontrar um terreno fértil, Senhor, que essa mensagem possa adentrar as casas, Pai amado, e trazer salvação, e venha trazer renovo, Jesus, nesse tempo, nós possamos refletir sobre o que o Senhor quer
falar com cada um de nós. Senhor, é assim que eu oro, Jesus, e te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus. Amados, que o Espírito Santo, Espírito de sabedoria e revelação da palavra, possa te visitar agora que você está assistindo esse vídeo. E eu quero aproveitar e pedir que você chame as pessoas que moram perto de você, os seus familiares, ou compartilhe esse vídeo para que a verdade possa alcançar outras pessoas. Então, como eu estava falando, nós estamos numa série especial sobre a Páscoa, não é? Sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E eu queria falar um pouco sobre esse contexto, principalmente o contexto histórico. Eu quero te convidar, você que está com a sua Bíblia aí próxima, que você possa abri-la lá em Êxodo, capítulo 12, certo? Abre a tua Bíblia lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, e eu quero ler para você a partir do verso 1, a partir do primeiro verso. E a palavra de Deus, ela vai dizer assim: Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro inteiro, então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós os escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. Amém? Eu quero ler somente até aqui por enquanto. Eu quero falar para você a respeito desse contexto histórico. Nós estamos aqui diante do povo de Israel, quando Deus já está lançando sobre o Egito as pragas, para que fosse liberto o povo dessa escravidão, da escravidão que Faraó ele colocava sobre o povo no Egito, o povo de Israel. E aqui eles já passaram por várias pragas, e nós estamos diante da última, da 10ª praga. E a 10ª praga, a palavra de Deus vai dizer que é o anjo da morte, que Deus vai retirar a vida, vai tomar a vida de todos os primogênitos do Egito. E aqui que é o mais interessante, que eu quero chamar a sua atenção, era todos os primogênitos que estavam no Egito, independente se eram filhos de egípcios ou se eram filhos de hebreus. Porém aqui possui uma diferença, e é disso que nós vamos falar. Nessa mensagem hoje eu quero destacar duas coisas: o cordeiro e o sangue. Se você puder falar para a pessoa que está ao teu lado, ou fale para você mesmo, o cordeiro e o sangue. Deus ia lançar o anjo da morte sobre a terra do Egito e ia tomar a vida de todos os primogênitos. Mas para o povo de Israel, Deus ele lança essa palavra, que cada casa, cada família escolhesse um cordeiro, e esse cordeiro ele seria sacrificado. Esse cordeiro seria sacrificado e o seu sangue seria passado, seria derramado sobre os umbrais das casas. E aqui eu já quero chamar a sua atenção para o cordeiro e para o sangue. O cordeiro é a figura em que seria morto para poder entregar o seu sangue, para trazer segurança, para trazer salvação contra a morte dos primogênitos. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, irmão, é que o primogênito fala de nascer primeiro, aquele que nasceu primeiro. E todo aquele que nasce primeiro precisa passar também pela prova de morrer. Quando Jesus ele está ali à noite
chega Nicodemos, fariseu, diante dele e fala: olha, o que é necessário para que eu possa adentrar ao reino dos céus? E Jesus ele fala: é necessário que você morra e nasça de novo. É necessário que nascer de novo. E ali o fariseu Nicodemos ele pergunta: como pode um homem já sendo adulto entrar no ventre de sua mãe? E Jesus repreende ele, argumentando: como que você, sendo um mestre, não entende das coisas terrenas, quanto mais das coisas do alto? Nós que nascemos primeiros, nós nascemos em concupiscência da carne. Aqui eu não estou falando de ser o primogênito do seu pai, da sua mãe. Eu sou o irmão mais velho, eu sou o primogênito da minha casa. Mas eu não estou falando de filiação de pai e de mãe. Eu estou falando de filiação entre filhos de Deus e o nosso Pai Celestial. Quando nós nascemos na carne. E é necessário que a gente venha morrer para que nós possamos nascer de novo no Espírito. Porque a palavra de Deus fala: aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E a palavra de Deus aqui em Êxodo, nessa grande passagem, esse grande contexto de libertação do povo de Deus, Deus coloca à prova os primogênitos. É necessário que nós venhamos ser salvos, ser libertos. E o que iria trazer salvação para aquele povo era o sangue do sacrifício, era o sangue do cordeiro da expiação, o cordeiro que iria derramar o seu sangue para livrar o homem do pecado. Então a gente vê aqui esse contexto, e eu quero lembrar você como a palavra de Deus, principalmente o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus Cristo. Todos os eventos do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo, desde mesmo a queda de Adão e Eva. Ali naquele mesmo ponto, Deus ele lança uma promessa, dizendo que a semente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, e essa lhe picaria o calcanhar. Ali Deus já está falando e apontando para o Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós lemos aqui essa passagem de Êxodo, esse contexto histórico, ele está apontando para Jesus Cristo. Jesus é esse cordeiro que entregaria a sua vida para derramar o seu sangue para poder retirar o pecado do mundo. E eu quero lembrar a você o que está escrito lá em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Aqui nós podemos ler João Batista falando: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no Evangelho de João Batista, aquele que era a voz do deserto, aquele que abriu o caminho, preparou o caminho para o mensageiro, para o Filho de Deus, ele está falando: olha, lá vem ele, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João ele não está falando cordeiro por um acaso, mas ele está lembrando desse cordeiro que livrou o povo do anjo da morte no Egito. Existia um simbolismo nisso, e o povo de Israel entendia o que João estava falando. Esse é o cordeiro que vai nos livrar das amarras desse governo mundano e terreno orquestrado por Satanás. E mais adiante, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, vai dizer que nós fomos resgatados por um precioso sangue, o sangue de Jesus Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Lembra que nós lemos em Êxodo que o cordeiro deveria ser escolhido, um cordeiro, um macho, sem defeito. Esse cordeiro ele passaria 5 dias em observação para perceber se havia defeito ou não. E aqui Pedro ele está falando: Jesus Cristo, ele é esse cordeiro, sem mácula, sem mancha, pois nele não foi encontrado pecado, nele não foi encontrado mentira alguma. Ele
derramou o seu sangue para que nos comprássemos por esse valor tão alto pelo sangue de Cristo Jesus. Mais uma vez, a palavra de Deus falando sobre o Cordeiro. E além disso, eu quero também citar Apocalipse capítulo 5. Eu te convido a ler, a pegar a tua palavra posteriormente e você ler esse capítulo no secreto do teu quarto. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer assim: João, ele está tendo a visão dos céus e ali se pergunta quem será digno de desatar os 7 selos, aqueles que vão dar início à volta de Jesus Cristo. E ele escutou uma grande voz dizendo que ninguém toma a atitude, ninguém toma a iniciativa de romper os 7 selos. E João, ele cai com seus olhos, com seu rosto ao chão, e ele começa a chorar. Mas vem então um ancião e chama ele e fala: João, não tenha medo, porque ele pagou o preço. Porque existe alguém digno que pagou o preço. E a palavra de Deus fala que quando João ele levanta os seus olhos, ele olha para o trono, e lá naquele trono existe um cordeiro, que esse cordeiro parece que está morto, mas o anjo, um dos 7 espíritos de Deus, leva até o cordeiro o rolo com os 7 selos. E naquele momento o céu começa a declarar que o cordeiro que derramou o seu sangue, derramou a sua vida, ele é o único digno de receber toda honra, toda glória, toda majestade, todo o poder. Então perceba como desde o Antigo Testamento até o Apocalipse, até a volta do Senhor, o Cordeiro está presente. Esse Cordeiro é Jesus Cristo. Então para nós esse Cordeiro, ele é importantíssimo nós lembrarmos disso. E os judeus, eles tinham isso como um memorial, porque essa festa da Páscoa se tornou perpétua. Eles sempre comemoravam como um memorial daquilo que o Senhor fez para o seu povo e o libertou do Egito. E nós que somos cristãos, todos os anos nós também comemoramos essa data. Mas mais do que isso, é necessário que a morte de Jesus Cristo, o Cordeiro que entregou a sua vida, seja um memorial para nós todos os dias, que nós venhamos nos lembrar desse sacrifício. Mas lembra que eu falei sobre o Cordeiro e também falei sobre o sangue. A palavra de Deus fala que o Cordeiro ele seria sacrificado e que o sangue iriam ser passado nos umbrais das casas. E lá no capítulo 12, no versículo 13 de Êxodo, vai dizer que este sangue, ele seria como um sinal. Então o anjo da morte, ele passaria entre as casas, porém aquela casa que tivesse o sangue seria como um sinal de que aquela casa estava protegida e aquele sangue gerava a salvação daquele primogênito. Irmãos, entenda que quando Jesus ele morre, quando Jesus entrega a sua vida, o seu sangue é derramado, esse sangue, ele apaga os pecados, ele perdoa os pecados. Se esse sangue estiver em nós, se nós verdadeiramente somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, já não há mais condenação. Por isso Paulo ele fala, aquele que morreu para o mundo, aquele que ressuscitou para Cristo, já não há mais condenação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero perguntar a você, como você tem vivido? Se esse sangue tem sido um sinal na sua vida, revelando que você nasceu de novo, revelando que você tem provado da morte e do derramamento do sangue de Jesus Cristo.
Esse sangue precioso, como falou lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Esse sangue precioso que nos resgatou. Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, vai dizer que nós éramos alvos da ira de Deus, mas através do sangue derramado de Jesus Cristo, nós fomos resgatados. A palavra também vai dizer que nós fomos transferidos, nós fomos transportados do império das trevas para o reino de luz, da maravilhosa luz de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu te pergunto, como está a tua vida? Se você tem se banhado no sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Como eu falei, Êxodo capítulo 12, versículo 13, aquele sangue era o sinal. Às vezes nós focamos muito no Cordeiro que é sacrificado, e ele tem a sua importância, ele também é importante, porque o Cordeiro representa Cristo morrendo na cruz, mas tão importante é o sangue derramado, o sangue de Jesus sendo derramado. Se você ler em Levítico capítulo 17, versículo 11, ali Deus está dando as instruções sobre os sacrifícios, e fala que nenhuma pessoa poderia comer, poderia beber, se alimentar do sangue. Eles deveriam se alimentar da carne, mas eles não poderiam se alimentar do sangue. E não é simplesmente talvez porque fosse nojento, mas porque o sangue seria derramado em volta do altar onde era prestado o holocausto. Este sangue era o que fazia a expiação do pecado do homem e do pecado do povo de Deus. Então o que nos faz expiação, o que nos faz ser redimidos, perdoados do pecado, é este sangue que foi derramado. É o sangue que nos faz ser perdoados. Alguém precisava ser sacrificado, como aquele cordeiro no Antigo Testamento, mas esse alguém precisava ser alguém livre de pecado e sem mácula. E só poderia ser Jesus Cristo. Só poderia ser o próprio Filho de Deus, que não experimentou o pecado. Ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. Nele não foi encontrado pecado algum. Nele não foi encontrada acusação nenhuma. Somente ele poderia dar a vida. Somente ele poderia ser o cordeiro que derramaria o sangue, e que esse sangue reproduziria vida em nós. Amados, você já conhece aqui agora que eu já falei o contexto histórico. Talvez você até já conhecesse. Mas nós não podemos apenas ficar no contexto histórico. Aquele povo, o povo de Israel, eles tinham um memorial. Eles tinham um templo que servia de memorial. Eles tinham as leis. Eles tinham as festas. Eles tinham os rituais. Tudo apontava para a santidade de Deus. Nós não carregamos imagens, nós não carregamos nada, mas algo mais precioso nós carregamos dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Nós somos a morada do Espírito Santo. Esse é o nosso memorial que nos faz lembrar dos caminhos do Senhor todos os dias, e nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos refletir isso. Esse precisa ser o nosso memorial. Quando nós lemos o livro de Levítico, onde Deus ele entrega para o seu povo a sua lei, nós percebemos que muitas das transgressões
eram pagas com a vida, eram pagas com o sangue. Amados, não existe perdão de pecados sem derramamento de sangue. Talvez para nós que viemos de uma cultura ocidental, parece uma coisa muito estranha Deus mandar apedrejar, Deus mandar matar, Deus mandar expulsar do seu povo. Parece uma coisa louca, mas para que isso fique claro, que nenhum pecado sai impune. Quando você peca, quando eu peco, quando nós pecamos, e nós podemos chegar até Cristo Jesus e pedir perdão pelos nossos pecados, parece que nada acontece, mas porque já aconteceu. Porque Cristo ele já foi morto, porque o sangue de Jesus Cristo já foi derramado. Mas na lei do Antigo Testamento, lembrando que essa lei ela é boa, como Paulo fala, mas é uma lei que traz a condenação na morte, porque todo pecado, toda transgressão precisava ser paga. Precisava ser paga, e muitas vezes era paga com a própria vida. O pecado ele não sai impune. Não tenha dúvida disso, que a sua transgressão, a minha transgressão, ela não sai impune. Então é muito melhor que nós devemos obedecer do que sacrificar. Se eu e você nós vivemos pela fé, nós precisamos crer que os nossos pecados foram que castigaram Jesus. Foi por causa dos nossos pecados e transgressões que precisou que o Filho de Deus se fizesse homem como eu e você, passasse por tentações como eu e você, para que pudesse falar: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Você é vencedor, mas você não é vencedor em você mesmo. Eu sou vencedor, mas eu não sou vencedor em eu mesmo. Nós somos vencedores naquele que não tinha pecado algum, mas que toda a justiça recaiu sobre a vida dele. Jesus Cristo. Nós precisamos desse memorial, nós precisamos nos lembrar todos os dias. E o Espírito Santo nos foi dado. Jesus ele fala: eu vos enviarei um outro Consolador, e ele vos fará lembrar de tudo que eu fiz, de tudo que eu falei. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos refletir todos os dias na vida de Jesus Cristo. Nós falamos sobre o Cordeiro e nós falamos sobre o sangue. O Cordeiro foi morto, foi sacrificado. O sangue foi passado nos umbrais e nos livra do salário do pecado, que é a morte. Mas existia ainda uma outra ordenança. Era necessário que o povo se alimentasse daquele cordeiro. Nada poderia ser estragado. Se por acaso sobrasse algo daquele cordeiro, essa sobra seria completamente queimada. Jesus ele fala que nós devemos nos alimentar do seu corpo e do seu sangue, porque ele é o Cordeiro. Nada pode ser deixado para trás na vida de Jesus. Tudo que ele fez, tudo que ele falou, nós devemos nos alimentar da vida dele. Você lembra quando Jesus ele estava na Santa Ceia, na última ceia com seus discípulos? Havia o vinho e havia o pão, mas faltava ali um elemento, que era o cordeiro. Não é que faltava, é que na verdade Jesus era a representação desse cordeiro. O cordeiro que em breve seria entregue e morto para que nós pudéssemos ser salvos. Imagina só, você e eu, completamente condenados e culpados dos nossos pecados, das nossas transgressões, completamente envergonhados diante de Deus, porque Deus ele é santo, e quando nós olhamos para algo que é santo e perfeito, a nossa imperfeição fica cada vez mais evidente, e a imperfeição e a culpa, ela traz a vergonha.
Foi esse sentimento que Adão e Eva sentiram quando Deus ele andava e caminhava ao seu encontro lá no Éden. Quando eles pecaram, eles sentiram vergonha e se esconderam. E agora nós podemos adentrar na presença do Senhor, porque o véu foi rasgado, o sangue foi derramado, e nós podemos nos achegar com ousadia diante de Deus. Essa é a nossa condição hoje, a condição daqueles que lavaram suas vestes do sangue do Cordeiro. Se alimente todos os dias da vida de Cristo, da palavra santa, inerrante, da palavra de Deus. O salmista ele fala que o justo medita dia e noite na lei do Senhor, a lei que é boa e é agradável, a lei que nos faz conhecer o verdadeiro Deus, quem Ele é, quais são as suas emoções, quais são os seus propósitos. Às vezes você está perdido sem saber por qual caminho andar, qual decisão tomar. Deixa eu te lembrar que você foi feito e criado à imagem e semelhança de Deus. Toda decisão que você toma, toda emoção que você tem deve apontar para Cristo Jesus. Mas precisamos primeiro passar a ter comunhão com Ele. Comunhão é ter vida com Cristo, é andar em concordância com Ele. E eu te convido a refletir, a curvar a tua cabeça nesse momento para que nós possamos orar juntos. Feche os seus olhos e curva a tua cabeça. Eu quero orar por você. Senhor Deus, Deus amado, Deus santo, Pai, em todo tempo, Senhor Jesus, nós podemos ver a tua mão poderosa agindo a favor de nós. Mesmo tendo conhecimento, mesmo sabendo que nós iríamos optar e decidir, Senhor, por nos afastarmos de Ti, por transgredir, Senhor, as Suas leis, em todo tempo a Tua mão poderosa tem nos conduzido a Te conhecer, Senhor. Pai, eu Te peço que os nossos corações, a todo aquele que está ouvindo essa mensagem, Senhor, possa Te receber como o cordeiro que foi entregue, sem mesmo se debater, sem murmurar. Ele foi entregue ao matadouro e Ele entregou e esvaziou toda a sua vida, Senhor. E que nós possamos ter conhecimento disso, e que isso venha a ser um memorial para nós todos os dias, para que os nossos pés não venham sair dos Teus caminhos, Jesus. Pai, visita cada família, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, e que essa verdade, Senhor, venha entrar em nossos corações e venha tomar grandes proporções, Senhor, gerando uma transformação, uma mudança de mentalidade. Derrama a Tua graça, Pai, nos faz entender que independente do pecado que nós cometemos, se nós nos arrependermos, Senhor, o Senhor perdoa o nosso pecado, e o Senhor nos lava no Teu sangue e nos chama de santos, nos chama de filhos e amigos de Deus. Senhor, eu Te agradeço pelo Teu sacrifício, Pai, pelo sacrifício de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus não usurpou ser maior do que Deus, mas antes se humilhou, antes obedeceu, antes serviu, que nós possamos ter o mesmo coração. É isso, Jesus, que eu oro e eu Te peço. Amém. Amados, o que eu desejo para você que está assistindo esse vídeo é que você verdadeiramente possa, depois no seu lugar secreto, se ajoelhar diante de Deus e se derramar diante dEle, com sinceridade, com transparência, porque em todo tempo Deus é bom, Ele é justo, Ele é fiel e Ele cumpre as Suas palavras. Se Ele entregou a vida e derramou seu sangue por mim e por você, que nós éramos pecadores, Ele está de braços abertos ainda hoje. Amém? Fico feliz por você ter ficado até o final. Que Deus possa abençoar a tua vida, e até o próximo culto. Deus te abençoe.